Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Hoje eu estou igual o MM de carona. Triste, eu nunca pensei que ia descer a tal nível, mas tudo bem. Estou aqui com meu filho Rodolfo, a gente iria agora à tarde para passeata, mas por questão de prudência, cautela, eu decidi não ir. E aí, cabe fazer um comentário bem interessante a respeito disso tudo. Pelo que essas pessoas estão lutando? Porque estamos lutando contra a corrupção. Eu não sei se é bem isso. Acho que tem muitos estudantes, especialmente secundaristas, que estão indo basicamente pela farra. Então convém dar algumas explicações bem básicas. Gente, existe um movimento e essas coisas não surgem do acaso. Alguém sempre patrocina algum tipo de revolta ou até mesmo grandes revoluções. E por algum motivo essa coisa tomou um vulto maior do que era esperado e consequentemente, não se enganem, tanto pessoas do governo como de oposição se infiltraram para tentar ter o controle do movimento, porque existem muitos interesses em jogo, existe muita disputa. Não caiam na inocência de acreditarem que isso é simplesmente um conto de fadas de pessoas revoltadas, indignadas com a corrupção. Sim, tem dedo de pessoas nesse tipo de coisa. Mas tem uma coisa legal, que às vezes esse pessoal que organiza esse tipo de coisa não se dá conta. Que as pessoas, eu, você, a gente tem uma capacidade de tomar esse movimento pra gente. E é interessante isso tudo porque surge para todos nós uma perspectiva de mudança de paradigma. Ou seja, nós estamos aprendendo a lidar com o senso de coletividade. Agora, de nada adianta isso tudo se de repente falta objetividade. Então, por exemplo, as pessoas estão fazendo uma marcha contra a corrupção. E aí, o que é que se pretende objetivamente com isso? Eu vou dar uma sugestão. Que tal propor uma CPI para investigar, para apurar desvios e indícios de corrupção? Tá, isso vai assustar um pouco as empreiteiras, vai assustar um pouco o pessoal do governo, mas seria a coisa mais lógica a se fazer. Ou seja, fazer uma CPI para apurar o que é que houve por trás desse movimento das Copas. Bom, o que é que houve por trás desse movimento da Copa do Mundo? Porque tantos estádios precisariam ser construídos se poderíamos fazer uma Copa do Mundo brilhante sem tantas construções assim? Por que precisávamos agradar gregos e troianos e romanos e cearenses e pernambucanos como eu, e cariocas e paulistas e mineiros e tantos outros para fazer uma Copa do Mundo quando poderíamos montar uma estrutura básica, inteligente, lógica e criativa? E mais do que isso, outros bilhões de dólares serão gastos com o evento das Olimpíadas. Então, gente, é bom começar logo o dever de casa, porque senão ficaremos no subjetivismo de a luta contra a corrupção, a luta pela moral. Não! Vamos tornar isso mais materialmente aceito. Vamos questionar todo esse processo que aparentemente parece que não foi bem conduzido, desde a sua formatação até os gastos e até inclusive o destino que será dado a essas arenas. Isso tudo tem um peso significativo, um peso relevante
que não foi discutido de uma forma apropriada, que não foi discutido de uma forma transparente, porque todos queriam a Copa do Mundo, porque todos queriam a Olimpíada. Mas a gente tem que estar atento para aquilo que é exagero, para aquilo que possa ser desonesto. CPI já. Ah, mas o governo não gosta de CPI. Ah, você está sendo contra o PT. Eu faria isso contra qualquer partido. Todos nós cometemos lapsos na vida, erros. Eu já cometi alguns erros, inclusive eleitorais. Então não me coloco superior a qualquer tipo de pessoa. Mas, gente, nós temos poucas escolhas íntegras, exatamente porque desconstruímos aqueles conceitos mais importantes relacionados ao significado de ética. Porque a ética hoje em dia ela está tão individualizada que cada um parece ter a sua própria ética. E parece que a ética hoje em dia é um instrumento de servir a si mesmo e não de servir ao interesse coletivo. Então, para concluir, eu proponho uma CPI imediata para apuração dos gastos da Copa do Mundo. E isso desde a construção da ideia das arenas, do porquê tantas arenas, quanto isso custaria ao erário público. As pessoas, a população precisa saber. E os gastos para as Olimpíadas, a população precisa saber. E para concluir esse vídeo, eu gostaria de fazer um comentário a respeito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que aprovou a possibilidade de que exista a cura gay indo, perdão com a caixa de som, indo contra uma determinação do Conselho Federal de Psicologia. Sobre isso eu gostaria de tranquilizar as pessoas. Nós temos um Supremo que tem demonstrado que é um Supremo inteligente, e isso não passaria, mesmo que o Congresso cometesse essa abominação de aprovar esse tipo de coisa. E eu deixo explicar de uma forma bem rapidinha o porquê isso não vinha. Imagina você que o Congresso Nacional decide proibir o Conselho de Medicina de adotar algum tipo de procedimento, ou um advogado, ou um arquiteto, engenheiro, que seja. O Congresso Nacional não pode se miscuir em coisas técnicas, em coisas que só competem aos especialistas. Aí você vai me dizer, ah, não, mas eles não podiam aprovar esse tipo de texto, onde não se pode fazer, não se pode curar os gays. Primeiro, homossexualidade deixou de ser doença pela Organização Mundial de Saúde há diversos anos. Então não se cura uma coisa que não é doença. E mais, o mais grave, não existe na literatura médica ou psicológica ou psiquiátrica nenhum tipo de tratamento que esteja de acordo com a cura gay. Ou seja, a literatura ela renega isso, porque muito pelo contrário, esse tipo de tentativa acaba frustrando os pacientes e aumentando o prejuízo. Portanto, não vamos dar ouvido a esse tipo de coisa, porque é simplesmente uma tremenda de uma besteira. Gente, valeu aí por vocês terem assistido esse vídeo. No mais, valeu!